esses momentos, esses bate-papos. Sabemos que muita coisa é liberada nesse momento de bate-papo e hoje não vai ser diferente, né? Temos uma nova oportunidade de falar sobre assuntos relevantes, temas que são extremamente necessários, né, para o povo de Deus. E o tema que a gente pretende tratar hoje, né, se você tem interesse também de mandar sua pergunta, já vai pensando aí, qual a sua dúvida no que se diz respeito à adoração. E hoje, para falar de adoração, né, eu convidei alguém que está na área, uma ministra de louvor, eu vou deixar ela se apresentar, conosco está nesse dia, Vitória Caroline. Oi, gente, tudo bem? Graça e paz. Boa noite pra vocês. Meu nome é Vitória, né? Quem não me conhece. E eu tô aqui pra gente conversar sobre esse tema tão importante, né, na vida cristã. É isso, gente. Vitória Caroline, para quem não conhece, né, minha filha mais nova, né, irmã do Eric. E ela faz parte aqui conosco também na liderança de Ministério de Música. Algum tempo atrás eu dediquei um tempo a escrever sobre o tema, dar algum treinamento sobre o tema, Ministério de Música na igreja. E quanto mais nós voltamos para a palavra, mais nós podemos absorver. Há um conhecimento, eu poderia dizer que quase que ilimitado sobre o assunto. Mas a gente percebe que muito se fala, né, mas muito se erra nos básicos, né, no que se diz respeito ao louvor, no que se diz respeito à adoração, né. Eu venho de uma vertente que a gente tratava assim, quando a gente ia fazer escala de música, por exemplo, né, a gente vai falar sobre A adoração não música ser só lenta. música e tal, mas vamos lá. E aí tinha aquele negócio, né, era 8 músicas, por exemplo, a metade era música de adoração e a metade era música de louvor. Como que era definido isso? Eh, vou deixar a Vitória falar disso. Ah, isso é muito legal, mas ainda acontece hoje em dia. É, as pessoas dividiam, tipo, louvor é música de palma, música animada, mil Música rápida, né. graus, aumenta o fogo. E música de adoração é, tipo, em teus braços, aquelas mais lentas, mais arrastadas, assim. Música de adoração, a pessoa pensava, música de levantar a mão. E acontece ainda. Mas acontece que esse não é o jeito certo de dividir isso, e louvor e adoração não significam isso. Então, pra você, né, eh, talvez vamos falar disso, depois eu volto na questão da adoração, mas já que a gente entrou nessa questão, pra você, o que difere, né, o louvor, a palavra louvor, da adoração? Eu vou te ajudar com algumas palavras em hebraico, aramaico e grego. Ah, Tá obrigado. achando que Nossa. mas dentro do contexto que você trabalha dentro do Ministério de Música, o que que você instrui sobre a diferença ou não há diferença, só a nomenclatura? O que que você trata relacionado a isso para a galera que lida com o Ministério de Música na igreja? Olha, eu quando eu estava estudando sobre esse tema, sobre louvor e adoração, a adoração é um contexto muito mais amplo do que louvor. E, tipo assim, o louvor a gente pode colocar como expressão física, expressão corporal de adoração, que é o quê? Palma, dança, eh você cantar, você tá ali, se levantar na hora do louvor, né, que levantar o corpo como um sacrifício, né, que tá precisando. Tem gente que tem dificuldade de levantar o corpo para É, precisar de um sacrifício, né. tem igrejas que não gostam desse tipo de expressão de louvor, de palma e tal, mas eu vejo como isso, sabe. O louvor ele é sim uma expressão física de adoração, e a adoração é tudo, tipo, tudo, a nossa vida, é estilo de vida. Eu escutei uma frase que fala assim, adoração, ela é a sua resposta à grandeza de Deus, é a sua resposta à gloriosidade, existe essa palavra? Você inventou agora, Acabei né. de inventar. É, é uma resposta à grandeza de Deus. O Senhor se revela a nós, e como que a gente vai responder a ele?
como que a gente responde essa grandeza é com a adoração, com a nossa vida. E é um conceito também que, além disso, que é formado, né? O original, quando fala sobre a palavra adoração, ela tem a ver com prostrar-se, né? A palavra original, eu não vou lembrar exatamente o nome da palavra adoração original no hebraico, mas ela está relacionada a se prostrar, né? A se dobrar de joelhos. E é interessante que já a palavra louvor, né, é uma das vertentes, tem várias formas de louvor na Bíblia, mas uma das palavras que é usada, que é mais usada, é a halal, né? Não sei se pronuncia dessa maneira, mas o halal tem a ver com justamente expressão física. Então eu digo que não tem como a pessoa dizer que está louvando se ela está simplesmente assistindo um culto acontecer. E eu acredito que tem isso, né? A ideia de culto ainda está mal formada Sim. na mentalidade das pessoas. Porque quando nós nos reunimos como igreja para cultuar, muita gente ainda pensa que está indo para a igreja para buscar alguma coisa. Ah, eu vou lá. Por mais que você possa, que nós possamos receber algo, gente, cultuar é sempre entregar. Então eu até queria ler um texto aqui, deixa eu ver. Que é o primeiro momento que a palavra adoração ela é demonstrada aqui na palavra, ela está em Gênesis, né? É um texto bem conhecido quando Abraão vai entregar ali Isaac, mas o texto é interessante porque ele diz assim: E disse Abraão aos seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então, quando Abraão ele fala que ele ia adorar, o que ele estava indo fazer? Ele estava indo sacrificar, né? E a galera às vezes não entende isso, as pessoas não entendem que a adoração tem a ver com sacrificar. Na velha aliança era uma forma de sacrifício. E na nova aliança, a gente vai posteriormente falar sobre a diferença, e a gente quer entrar também, gente, deixar claro que música, ela não é adoração. Não é adoração. É uma ferramenta como você pode adorar. Eu tinha uma certa dificuldade, gente, sobre a questão, um entendimento equivocado sobre a questão de dança, justamente por causa de várias informações controversas que tem. Mas a palavra halal vai deixar claro que dança não é para um ministério. E aí? A dança, Thiago, não é para um ministério, cara, é para uma igreja. Então, se manifestar fisicamente é para uma igreja. Qual que é a sua visão relacionada a isso? Você que leu também, né? Como eu li algumas partes do Cultura do Louvor, fala bastante sobre isso também. Sobre dança? Fala É sobre expressão física, expressão né? física. É expressão física. Olha, tem a famosa dança profética e tal, que às vezes é mal interpretada. Eu, particularmente, eu acho lindo, mas não é uma adoração em si. Tipo, igual você falou, não é um ministério. Isso. Mas eu acho muito importante a adoração como expressão física, né? O louvor, no caso, como uma expressão física. Porque a gente vai estar, tipo assim, vai no culto e vai estar ali para entregar tudo pro Senhor. A gente tá tirando um nosso tempo, mas a gente tem muito essa mania de criar isso na nossa cabeça que a gente tá indo assistir e assistir os músicos a fazerem um louvor, assistir o pastor pregar uma palavra, assistir isso, assistir aquilo e não participar de fato. E tudo isso dentro de expressão física é participar também. Você bater palma, você está participando do culto. Você levantar suas mãos, você está participando do culto. Nós não somos espectadores. O Senhor não nos chamou para ser espectadores de um culto, para a gente ser os famosos esquenta-banco. A gente não foi chamado para isso. É claro que a gente precisa congregar e, e também receber da palavra, mas que tudo entregar ao Senhor, porque Ele já fez praticamente tudo por nós. Tudo, né? Praticamente. Essa questão de sacrificar, né, de entregar, é um texto de Romanos 12, que Paulo ele diz, é um texto bem conhecido quando nós falamos sobre também renovar a mente, né, mas o texto ele começa: rogo-vos pela compaixão de Jesus Cristo, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício
Santo, vivo e agradável a Deus, que é o culto racional, ou seja, o culto com entendimento. O que eu vejo quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vai ver que o primeiro culto, ele não teve música. O primeiro culto, ele não teve pregação. O primeiro culto só teve sacrifício. A gente vê Abel ali entregando o sacrifício, Oferta. com a oferta dele, que era o sacrifício de animais, que era instituído pela antiga aliança. A questão musical que a gente percebe pela palavra foi sendo inserida meio quando chega ali o tabernáculo de Moisés, meio que espontaneamente eles dançavam de alegria, expressavam fisicamente, cantavam, batiam palmas e tal. Mas, de fato, a gente vai ver que depois Davi, ele tem essa pegada, porque ele vem, né? Ele era um instrumentista, né? Uhum. E ele era um bom compositor também, que tem lá os Salmos de Davi. E quando a gente vê dentro dessa questão de sacrifício, voltando no capítulo 12 aqui de Romanos, eu acredito que tem muito a ver com o seu coração também. É porque as pessoas falam, não, não tem sacrifício, porque o texto diz que eu quero obediência e não sacrifício. A prioridade é a obediência, é o coração inclinado, ok? É o coração inclinado. Mas, em contrapartida, o coração inclinado vai nos levar a sacrificar. Porque muitas vezes a gente vai para o culto e realmente a pessoa quer ficar assistir o culto. E a questão toda é, na antiga aliança, era um altar que era preparado para queimar o holocausto, um animal que seria entregue como sacrifício. Na nova aliança, o que que é? Nosso corpo agora é esse local de sacrifício, né? Muita gente está querendo fogo, mas não tem sacrifício para entregar. Qual que é a dificuldade que você vê hoje dentro dessa questão de entregar-se nessa questão da adoração? Você acha que é preguiça, é falta de entendimento, ou é tudo junto? O que, que você acha que está impedindo as manifestações do Senhor no meio do ambiente de adoração através das canções? É porque, igual eu falei, a adoração ela tem todo um contexto, mas não se diz respeito à sua área, né? A questão de música. Eu acho que assim, ao- quando eu tava na igreja, né, quando eu era mais nova, eu via muito as pessoas interagindo nos momentos de louvor. Muito mesmo. E era tipo assim, o pessoal dançando, eu via as mulheres tudo pulando, até os homens que é mais quietinho, né? Também todo mundo interagindo. E igual você tinha me falado uma vez que quando veio a pandemia, deu uma derrubada na igreja, que as pessoas ficou mais acolhida. a- Ixi, Acanhado, talvez. acanhada. E, e veio uma dificuldade assim de, tipo, também que não teve tanto contato com outras pessoas, né, por causa da pandemia. E aí as pessoas ficam mais tímidas. Aí quando volta à igreja, é aquela dureza assim, ou preguiça também, pode ser que seja preguiça. E, e eu acho que tem muito a ver com isso. Porque antes tinha muito mais manifestação do Espírito Santo, tinha muito mais. E hoje, quando eu vejo mais isso, por exemplo, em ministrações de cantores famosos. A igreja interagindo no momento de louvor. A igreja, o pessoal cantando, pulando. E isso é muito triste, porque não deveria ser desse jeito. A gente deixa muito se influenciar pela situação. Porque, ai, é um cantor de fora, é um pregador de fora, eu vou interagir aqui porque para ele se sentir em casa, para ele ver que eu tô adorando a Deus. A gente quer muito validação das pessoas e isso afeta muito. Porque quando a gente sonda nosso coração de verdade, a gente tá querendo validação. A gente tá pensando assim: vou ver, a pessoa tá vindo de fora, vou. Você pode perceber. Quando vem uma pessoa de fora, as pessoas tendem a ficar mais empolgadas. Porque acha que só porque é os de casa, aí não precisa de tudo isso. Mas a gente tá esquecendo. O que a gente tá fazendo? A gente tá esquecendo por que a gente tá vindo à igreja. A gente tá pensando muito no que as pessoas vão pensar de nós e esquecendo que a gente tá aqui pra, de fato, adorar ao Senhor.
a nossa interação no momento de louvor não é para a equipe de louvor, não é para o pastor que vai estar trazendo a palavra, mas para o Senhor que vai estar recebendo, que está presente no lugar. E eu creio também que até os pastores, nós, né, muitas das vezes, geramos essa dificuldade. Quando nós, muitas das vezes, acaba o ministério de louvor, acaba de ministrar, e ele pega a Bíblia e fala: agora vamos para a parte mais importante. Eu acredito que é equivalente, sabe por quê? Qual que é a ideia? Para que nós somos chamados? Para o louvor da sua glória. A palavra ela não é mais importante que o louvor. A palavra é a capacitação para você adorar. Porque você adora aquilo que você conhece. Eu gosto de usar esse exemplo. Eu falo assim, tenta me agradar. Quem vai me agradar é quem me conhece. Sabe que eu gosto de comer, de beber, de vestir, de ler. Então, quem me conhece tem capacidade de me agradar. Então, a mesma forma. Os pastores que sobem no púlpito e falam, agora vamos para a parte mais importante, não entenderam a ordem do culto. A questão sempre foi a principal foco é a adoração ao Senhor. E a palavra é sim, perdão, simplesmente, mas simplesmente para te instruir a poder ter um estilo de vida de adoração. E realmente, eu fico preocupado porque as pessoas elas não sabem discernir também. A questão acaba virando uma questão performática, né? Às vezes o camarada entendeu a performance lá e parece que tá cheio aquele que está conduzindo. E muitas das vezes nós vamos ver pessoa bem mais simples e a atuação sobrenatural acontecendo, né? Eu sinto muita falta, né, de manifestações como a gente já viveu, né? Em outro tempo. Eu tive a oportunidade hoje, né? Tava conversando com um tio que é pastor, ele lá do Rio de Janeiro, inclusive, e a gente estava conversando sobre isso. Parece que a igreja está mais branda. Isso não é bom. Agora, o que atrai de fato a manifestação é um ambiente de adoração. Eu creio que deve haver essa entrega. E as pessoas às vezes ficam questionando, cara, a música, até as músicas que estão sendo feitas, as pessoas perderam foco para quem que está sendo feita. A ideia da música não é para. Tem gente que adora a música que tá adorando a Deus, entende? A música foi feita para adorar a Deus, mas o negócio dele tem um êxtase com aquela canção ali, ele tá entendendo errado, entende? Então, qual que é o conselho para a igreja para esse tempo? Como voltar a esse fundamento? Né? O que você pensa assim, nos momentos que você está refletindo sobre essa questão? Como voltar, né, ao lugar de altar, né? Como preparar esse altar? Eu acho que vem muito buscar o Senhor. Eu sempre falo muito com o pessoal do louvor e tal, eu sempre bato muito nessa tecla do devocional, gente. Devocional todo dia. Independente de estar cansado, de trabalhei, tô cansado hoje. Não, pelo amor de Deus, devocional todo dia. Ter um momento com o Senhor de intimidade, fora da igreja. Porque é nesses momentos que a gente vai encher, que a gente vai alimentar o nosso espírito também. Porque a gente tá confundindo, né, indo na igreja pra se alimentar da palavra, tudo certo, tem que se alimentar da palavra mesmo. Mas isso também tem que acontecer durante a semana, na nossa vida devocional com Ele. Porque é lá que a gente vai ganhar intimidade com o Senhor, passar tempo com Ele e conhecer a vontade dEle, conhecer os desejos que Ele tem e ficar mais próximo dele. Tem momentos que vão acontecer na nossa intimidade com o Senhor, quando nós tivemos um momento a sós com Ele, que vai ser muito mais intenso do que qualquer culto que a gente for. Porque é nesse momento que a gente está totalmente vulnerável. Vou deixar essa palavra, vulnerável e totalmente sem máscara. É ali, nesse momento. Então, eu acho que isso ajuda muito. Acho que tá faltando, a gente tá terceirizando muito o momento com Deus, o devocional, a gente tá terceirizando muito. Acho que tem que voltar isso, de ter momentos com o Senhor sempre. Essa questão que eu vejo também sobre essa a falta de intimidade tem a ver muito com sentimento. As pessoas estão confundindo, elas pensam
que ela tem que sentir alguma coisa para adorar a Deus, enquanto nossa responsabilidade é adorar indiferente daquilo que nós estamos sentindo. Eu comecei falando e vou bater nessa tecla até o final. Não existe adoração sem sacrifício. As pessoas precisam, e eu preciso entender que vai exigir de mim eu ter um tempo com Deus, porque quando nós não temos vida com Deus e chegamos num ambiente de adoração, um ambiente de culto, né, seja no domingo, seja na quinta-feira, é perceptível. Nós vamos expressar aquilo que nós estamos crendo, não aquilo que nós estamos sentindo. Eu sempre declarei sobre a minha vida que esse local de adoração é o local de descanso, para me convencer que eu me submeto ao Senhor e como Davi, ele disse, eu não posso entregar ao Senhor algo que não me custe. E o que me custa? Às vezes é o cansaço, dor nas pernas, ficar de pé, levantar as mãos. Às vezes meus braços estão pesados, mas eu não posso entregar a Deus algo que não tenha valor. Então, se é sacrifício, a obediência, eu não vou negar que é necessária a obediência. Eu estou dizendo sobre a questão da expressão de adorar a Deus, que se perdeu. Muitas pessoas, eu fui numa determinada igreja, eu fiquei perplexo com aquilo que eu vi, eu fiquei muito chateado. A igreja de renome, não vou citar aqui, a igreja é grande, e eu fui com grande expectativa ali, estava realmente um ambiente de adoração, mas eu vi que tinha um grupo assim que estava com combo de pipoca. Eu acho que começou errado, talvez eles deixaram entrar para a nave da igreja com combo de pipoca. E literalmente o culto estava sendo assistido. Entende? O que eu vou fazer num ambiente de adoração sem levar o sacrifício? Entende? Então aquilo me deixou muito chateado. Eu falei, as pessoas perderam a noção do que é cultuar a Deus. Uma coisa a gente já teve aqui, a gente teve o teatro, por exemplo. Vai ter um teatro, beleza, vai ser um teatro, vai ser um dia específico para teatro. Mas se hoje é culto, a gente tem que entender o que é culto. Não é eu estou sentindo alguma vontade de adorar a Deus, meu irmão. É adorar quando as forças já acabaram, quando não há desejo de nada. E entender que é irreverente da nossa parte não fazer essas coisas. É irreverência da nossa parte, né? Não cultuar. Eu lembro que uma vez o Rodolfo falou que ele esteve numa igreja messiânica e ele nunca tinha ido. E eu fiquei assim, achei bacana aquilo, o comportamento, por mais que eu não creia dessa forma, mas ele estava no ambiente e de repente ele falou assim, olha, ele ficou, o cara, só você fazer o que eu faço, que ele não estava acostumado com o ambiente. De repente eles entram com a arca ali que representava, né, a presença de Deus, e o que acontece? Todos os irmãos que estavam reunidos ali, eles tapavam seus olhos, em sinal de reverência. Então, eles tiveram um comportamento à altura daquilo que eles estavam crendo. E muitas das vezes existe um louvor acontecendo, um momento de adoração, e as pessoas vão bater papo, ou tá no WhatsApp, no Instagram, na hora do momento, às vezes, né, não tá fazendo tudo, menos o que de fato deveria ser feito nesse ambiente. Não que possa ser feito só nesse ambiente. Então, realmente, se a pessoa está tendo uma vida com Deus, ela quer estar em todas as oportunidades, né? Eu creio dessa forma também. Eu vejo também que está levantando uma galera que está instruindo, né? As pessoas aí, isso a gente percebe aí, por exemplo, o próprio Gabi Sampaio fala muito sobre isso, bate nessa tecla. Então, o que nós estamos precisando é focar nas referências e praticar aquilo que é lícito praticar, né? Sim, com certeza. Já tem pergunta aí? Não, já tem pergunta, gente. É da Mames Amada. O que significa adorar a Deus além da música? Tá. Fala aí, Vitória começou a falar um pouco disso, pode falar, Tá. fica à vontade. Adorar a Deus além da música é a nossa vida, né? Tipo assim, quem é você quando você não tá na igreja? Quem é você quando ninguém tá vendo? Como é o seu comportamento na sua casa? Como é o seu comportamento na escola, com seus amigos, no seu trabalho? Isso que vai mostrar também a adoração. E aí, para isso, a gente tem lá os frutos do Espírito Santo, lá em Gálatas, que é um manual. Como ser mais parecido com Cristo no nosso dia a dia. E tem a música lá que fala assim: dia e noite subate nossa adoração. Então, adoração, a gente
né? Como a gente confunde com música lenta, a gente não tá cantando o dia inteiro, dia e noite, mas a gente tá vivendo dia e noite. E esse viver tem que ser direcionado para Cristo. Tudo que a gente for fazer, vou acordar, pensar em Jesus primeiro. Vou fazer isso daqui. É Jesus. É aquela música do irmão Lázaro. Pensei em Jesus quando acordar. É isso. Isso é a adoração. Como a gente vai reverenciar o nosso Deus com os nossos atos. E eu queria também aproveitar e tocar num assunto que é muito assim, acontece demais, né? Essa questão das pessoas assistirem o culto e elas alegam, né, nas suas conversas que eu não faço parte do ministério levítico. Aí eu quero tocar nesse tema aqui rapidinho, porque o ministério levítico é interessante, que o pessoal, as pessoas têm mania de chamar o pessoal que toca de levita, né? Fala assim, levita. E aí, adoração, quando a gente volta para o tabernáculo, a gente vai ver que os levitas, de fato, eles também tocavam muito pouco nessa área. Porque qual que era o papel do levita? Era preparar o ambiente de sacrifício. Era o papel dele, carregar as tendas, limpar onde os animais foram sacrificados. Eram os porteiros, eram os faxineiros. Esses eram os levitas. Se hoje só a responsabilidade de adoração fosse dos levitas, era complicado. Porque o próprio Jesus, ele é conhecido como leão da tribo de Judá, e não era da tribo de Levi. Ele é leão da tribo de Judá, não é leão da tribo de Levi. E aí, quando a gente vai para o texto de Hebreus, capítulo 7, deixa eu te falar, querido, deixa eu te chatear nesse momento que você está assistindo aqui. Não existe ministério levita mais. Graças a Deus por isso, porque senão eu estava lascado, né? Eu não podia adorar a Deus. Mas o texto de Hebreus vai deixar claro, se você quiser ler todo na sua casa, mas em Hebreus, capítulo 7, no 11, vai falar assim, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz mudança de lei. Hoje nós não estamos sob o sacerdócio levítico mais, porque o sumo sacerdote, né, Jesus, que entregou o sacrifício perfeito, já mudou agora, né? Se houve a mudança ele fala sobre essa questão de ordem, né? Que é da ordem de Melquisedeque. Se você for ler lá em Gênesis, vai falar de Melquisedeque, é alguém sem genealogia. E a gente limitou, muitas das vezes, a adoração ao povo que se diz levita. Não existe esse ministério. A responsabilidade de adoração é de todos que são convertidos a Cristo, porque nós somos comprados para isso. Qual que é a próxima pergunta aí? Duas perguntas. O que você acha sobre luzes, fumaça e dança espontânea? Pode responder. Vai sobrar para mim? Sim, claro. Legal, vamos lá. Olha, a gente entende que existe um foco, um objetivo na adoração, que é o Senhor, ok? Não que eu seja contra determinadas coisas, mas a gente também tem que ter cuidado, porque às vezes as pessoas se perdem nessa questão de luzes, de danças espontâneas. Eu creio que a dança é para a igreja inteira. Eu creio que se nós somos chamados para adorar, e a palavra louvor significa agir como a palavra halal, que define louvor, é agir como um louco, agir como um bobo que está falando lá. Né? Eu sou extremamente tímido para esses movimentos físicos, eu tenho vergonha. Mas quando eu estou adorando, eu abandono todas essas coisas, Senhor. Eu estou fazendo pelo Senhor, porque eu não faço para mais ninguém um negócio desse. Porque para mim é muito difícil a questão de se expressar fisicamente. Tem gente que tem muita facilidade, mas quando a gente coloca um ministério específico para isso, a gente pode acabar limitando a igreja de fazer o que é da parte dela, de se manifestar com danças também. Não sou contra a pessoa sair dançando no meio da igreja, glória a Deus, aleluia. Eu prefiro esses excessos do que as faltas. Sobre a luz e a fumaça, a gente tem que ter cuidado para não romantizar os ambientes. Porque muitas das vezes a gente está forçando um ambiente, igual alguns pastores falam, você tem que chorar. Não.
Não é que você tem que chorar, você tem que ser natural na presença do teu Pai, na presença do teu Deus. E muitas das vezes as pessoas falam, se não tiver fumaça, não vai rolar. Se não tiver luzinha, não vai rolar, porque o ambiente não foi preparado. Você tá entendendo? Então, a gente tem que ter equilíbrio. Se depender de mim, eu não colocaria essas coisas em todos os momentos. Ah, vai ter um evento específico? Talvez. Beleza. Mas eu não acho interessante porque qual que é a ideia? É a gente se desconectar ao máximo das coisas naturais para se focar no sobrenatural. E muitas das vezes, tá tão bonito aquele espetáculo de luz, fumaças e fogos, que a gente se conecta mais ao natural. Não, que fumacinha chique. Olha que luz bonita piscando. Então, eu acredito que tem que ter um equilíbrio nessa situação, porque senão as pessoas só vão fazer, né? E a gente pensa que Deus ele só se manifesta nesse ambiente, às vezes. Eu lembro da Jeanne Stidman, que ela teve aqui, né? E ela veio pregar aqui. E ela, americana, que ela já é uma senhora, né? Hoje ela deve estar com uns 80 anos, sei lá. E ela falando sobre adoração aqui, e a gente aprendeu a vida inteira que aquelas manifestações da unção era só com música lenta, né? Era música lenta e Deus só agia naquilo ali. Ela, música alegre, ela falava meio embolado, né, americana. Música alegre, cantem músicas alegres. E gente, na hora de músicas expressivas, com mais, né, mais ritmadas, vamos dizer assim, pessoas foram curadas nesse momento. Então, a gente tá envelopando, encaixotando Deus, meu irmão. Então, a minha opinião sobre isso é que tem que ter equilíbrio. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu concordo. A outra pergunta é assim, ó. Existe diferença entre louvor e adoração? Como você explica isso? Eu vou deixar a Vitória falar de novo, que talvez a pessoa entrou agora. Então explica novamente aí sobre essa questão. Olha, louvor é a expressão física que você vai adorar ao Senhor nos momentos, né, que você tá no culto. Também, né, oferta é uma expressão de louvor, de adoração, né, expressão de adoração. Palma, a dança, expressão também, do jeito que falou, que é para todo mundo, que é uma expressão. Todos esses jeitos que você vai expressar fisicamente é um louvor ao Senhor, cantar, salmodiar, se prostrar também. E a adoração é o estilo de vida do cristão, né? Que é adorar ao Senhor o tempo todo, dia e noite, com todos os nossos atos. Acho que ficou claro. Dá pra... Então, vamos lá. Dá pra louvar parado? Me explica isso aí. Não, Não dá, irmão. pelo amor de Deus. Não dá, para com isso, gente. Porque a gente vai nos estádios, o que a gente vê são pessoas se manifestando, os mais tímidos ali acabam soltando o nó da garganta, né? E o nosso Deus é muito mais valioso que qualquer time desses que você possa estar torcendo. E quando nós nos reunimos, esse louvor ele tende a ser potencializado. Eu percebo isso. Né? É muito bom, às vezes eu estou trabalhando e eu coloco lá depende muito daquilo que eu tô sentindo ali e tal, mas às vezes eu tô mal e eu falo, cara, eu não posso adorar a Deus porque baseado nisso, porque eu me lembro de Neemias, né? Copeiro do rei. Lembra? Quem lembra do copeiro do rei, Neemias? Neemias, ele se apresenta diante do rei, ele poderia ter morrido naquele dia. O copeiro do rei, ele não poderia se apresentar diante dele triste, irmão. Ele não podia, o copeiro do rei, não sei se você sabe, mas se você estudar, você vai ver. Não podia se apresentar diante dele triste. Ali foi a misericórdia do Senhor que cuidou de Neemias, que teve o favor do Senhor ali. Mas se naturalmente falar, não, mas que eu tô triste. Mas o que é fé? A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, não é verdade? A convicção dos fatos que se esperam. E sem fé é impossível agradar a Deus. E qual é que é, então? Eu não tô bem, mas eu vou me comportar como se estivesse. Porque Deus, ele continua o mesmo. Eu posso ter mudado, eu posso estar triste, eu posso estar chateado, mas Deus, ele continua digno de ser louvado, de ser adorado. E uma das coisas também que a gente deve trazer para a mesa é o momento sobre os níveis de adoração, né? A gente falou sobre o conhecimento e em determinado momento essa mulher samaritana está lá naquela conversa com Jesus e aí ela quer fugir um pouco daquilo que ele tinha falado, aí ela vai fazer umas perguntas. Qual que é o papo? Qual é o lugar para se adorar? Qual é o lugar da adoração?
Porque o teu povo, eles adoram no templo, nossa, no Monte Gerizim, se eu não me engano. E aí ele quebra tudo. Porque imagina só, o judeu achando que estava acima do povo samaritano. O samaritano, aquela briga ali de concorrer. Aí vem Jesus e fala assim: não é nem vocês, samaritano, nem judeu mais que vai adorar desse jeito. Porque agora, digo agora que a adoração é em espírito e em verdade. Então, o lugar da adoração não é na igreja. O lugar do louvor não é na igreja. É por onde você anda. Você pode expressar louvor a Deus. Tem mais pergunta aí? Uma pergunta aqui agora. Aí. Essa é difícil. Vai. No The Chosen, mostra Jesus dançando ali, adorando, e os discípulos adorando. O que você acha disso? Aconteceu ou não aconteceu? Tem relatos bíblicos? Não tem? Olha, eu acho que aconteceu. É porque eu gosto muito do The Chosen por causa disso, que eles retratam Jesus de uma forma mais alegre. Quando a gente vê na Bíblia, a gente fica assim, nossa, Jesus era super sério. Jesus não tinha emoções. Mas a gente esquece que Jesus, ele veio aqui como um ser humano, né? E ele tinha emoções. Jesus, ele chorou, ele sentiu fome, ele sentiu medo, ele sentiu aflição e do mesmo jeito ele sentiu alegria. Ele manifestou essa alegria. E os discípulos, que já eram pessoas, né? Eles também tinham esses momentos de alegria, de comunhão. Então, eu acho que sim aconteceu, porque a alegria é fruto do Espírito. Então, com certeza Jesus manifestava alegria em vários momentos. E Deus é um Deus assim, tão festivo, né? Ele habita em meio aos louvores do seu povo. Meu irmão, se você não está acostumado a louvar, você tem um sério problema para você resolver. E é interessante essa questão do The Chosen, porque a gente vai ver ali ele celebrando as festas judaicas. Deus gosta tanto desse negócio que ele obrigou os homens, ao seu povo, a terem festas específicas. Imagina uma festa sem canções. Você consegue imaginar? Que festa, às vezes eu chego, a gente tá rolando a festa, ninguém ligou o rádio ainda. Aí não parece estar faltando alguma coisa, porque de fato está. Então faz parte da cultura, né, eles dançarem, celebrarem, e não é aquela coisa triste, não. Louvai ao Senhor com instrumento de 10 cordas. Louvai com saltério, com harpa. Meu irmão, tem tanto texto falando sobre louvar a Deus. Salmos é repleto. A pessoa fez a pergunta, mas acabou se respondendo. Falando sobre a pressão nos dias ali, quando a gente está prestes a desistir. Só que uma ministração, e complementando aqui, uma ministração do Eri Soares, ele fala assim que deixa a sua adoração cantar o seu... Como é que é? Deixe com que a sua adoração cante a sua oração. E o que vocês falam disso? Como é que a gente ora cantando? Entendeu a pergunta? Sim, você pode... Algumas canções são orações que as pessoas fizeram, né? Tem uma música que eu gosto, eu não sei cantar, gente. Por isso que eu não poderia ser um levita, né? Então, graças a Deus pelo novo ministério que o Senhor nos permitiu. Tem uma canção do Palavra Antiga, do Marcos Almeida, cara, que ela é muito forte. Ela é uma oração. Ela fala assim, eu estou aqui outra vez. Outra vez. Me lembra a letra dela. Estou aqui outra vez. Eu vou pegar aqui, né, os irmãos. Não é aquela Tudo Que Eu Vivi. É que você sempre fala dessa música, Tudo Que Eu Vivi, não é tudo que eu preciso aprender. Tudo que eu vivi, não é tudo que eu preciso aprender. Eu vou pegar a letra aqui para vocês. Então, eu tô dando um exemplo dele, mas existem outras. Próprios salmos é isso, são canções que são... Eles tinham essa cultura de orar através de canções. Então, a palavra em Efésios fala sobre cantar... por exemplo, não embriagueis com vinho, a qual traz contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito, como? Cantando, querido. E salmodiando, cantando e salmodiando, cânticos e hinos espirituais, a cantar em línguas também, querido. Não vou entrar nesse assunto de línguas agora, não vai dar, outro tema. Mas pensa se não é uma forma de se encher do Espírito adorando a Ele. Porque o Rodolfo também fala isso, né? Eu gosto dele, porque eu acho ele um exemplo de adorador.
Mal pra você ver, ele não é um cara tão técnico, mas é um cara entregue, né? E ele costuma dizer, olha, você atrai aquilo que você adora. Outra pergunta aqui, ó. Vai pra vitória essa aí. Dá pra adorar a Deus sem vontade? Dá. E ainda fez a outra pergunta. E isso é verdadeiro? É aquele negócio, né? A gente não tem que adorar a Deus porque a gente quer ou porque, dependendo das nossas emoções, das circunstâncias, mas sim da glória dele. A palavra fugiu, da glória dele. O Senhor é digno, o Senhor, ele merece o nosso melhor, com certeza. Mas a gente, se a gente for depender da nossa vontade, a gente nunca vai adorar a Deus. Tem que se forçar mesmo, é o sacrifício, né? Verdade. E justamente a adoração, ela tem a ver com quanto eu estou disponível a abdicar das minhas vontades. Você vai perceber isso, que quanto mais o nível de adoração, ele é definido pelo quanto eu estou disposto a perder para ter o Senhor, entende? Então, eu vou te falar, até na questão de quando eu aprendi isso, quanto eu estou disposto a perder, eu sei que eu ainda tenho muito para entregar, a gente ainda tem muito para entregar. Mas até quando eu vou escolher o meu emprego, meu irmão, eu olho muito isso, eu falo assim, isso vai me impedir meus tempos de adoração, porque, claro que não é só na igreja, gente, mas se a igreja é o lugar mais fácil para nós fazermos isso, se nós não adorarmos na igreja, junto com os irmãos que estão nos motivando, dificilmente nós estamos fazendo isso no secreto. Outra pergunta. E hoje? Glória a Deus. Adoração e dízimo. Adoração e dízimo? Eu acho que adoração é dízimo. Acho que a pergunta dízimo é uma adoração, é uma expressão de adoração. Primeiro a gente tem que pontuar essa questão, que as pessoas também têm muita dúvida. Quando a gente vai para a questão do dízimo, como que esse dízimo entra hoje no tempo que nós estamos vendo da graça? É interessante que quando a gente vai para Gênesis, Gênesis 14, versículo 20, se eu não me engano, Abraão, ele teve o seu sobrinho sequestrado ali, né? Ló foi sequestrado, se eu não me engano, me corrijam nomes aí, mas se eu não me engano foi isso mesmo. E ali ele junta alguns valentes e toma novamente ali a sua família e junto com isso ele ganha os despojos, né? As riquezas daquele reino que ele venceu. E ele toma, e nisso aparece quem? Melquisedeque. E o significado, né, dele era um rei de Salém ali, rei de justiça e paz. Era alguém que aparece do nada, e do jeito que ele aparece, ele some. Mas ele apresenta, eles compartilham de pão e vinho, né? Isso eu não vou entrar nisso agora, mas o que Abraão faz? Por amor e gratidão a Deus, é uma entrega, gratidão é uma entrega, ele dá dízimo a Melquisedeque. Não tem outro texto que vai falar que alguém já tinha feito isso antes. Não existe outro texto que tenha falado que alguém tenha feito isso. E aí, então, ele vai e faz isso. Eu brinco, né? Eu falo assim, acho que Deus gostou tanto da ideia de Abraão ter feito isso de amor e gratidão que ele instituiu na lei. Mas debaixo da graça, onde que entra essa questão da adoração? Vou te falar uma coisa, com muita sinceridade. Eu creio que a parte mais fácil de adorar a Deus é com dinheiro. Eu acredito que é a parte mais fácil. Porque... principalmente se as pessoas têm dificuldade com algo espiritual, elas vão estar entregando algo que elas estão vendo. Elas estão vendo aquilo que está sendo entregue. Então, se o Senhor, né, realmente, ele é o meu Deus, é o meu Senhor, eu não tenho peso em entregar. Igual eu falei, a adoração está relacionada ao quanto eu estou disposto a abrir mão. Na antiga aliança, o pessoal fazia isso, né, por causa da lei, mas Abraão já tinha feito isso por amor e gratidão, por reconhecimento. Adorar a Deus com dinheiro é uma forma, na verdade, quando você vai também para Abel lá, né, você vai ver que ele está entregando aquilo que ele, a fonte, as primícias ali do seu trabalho. Então ele estava adorando a Deus, não era moeda, porque não tinha moeda na época, a moeda dele era aquilo que ele estava fazendo naquele momento. Então eu creio, e a Bíblia dá a entender que dizimar e ofertar é uma adoração, mas deixa eu te falar, toda adoração tem que ter o coração envolvido. É isso que às vezes as pessoas podem errar. Eu posso estar cantando,
mas eu tô cantando sem coração, sem envolvimento, sem responsabilidade. Né? O pessoal mete o pau naquela música que eu tô perdendo a minha vida por ti. Como que é a música Por ele, se é eu que estou eu gastando a minha vida? E o pessoal, não, mas eu não tô gastando, mas devia estar. Né? Às vezes a pessoa tá cantando, mas ela não tá, mas ela devia estar. Então a questão toda é essa. O meu coração, quando você for fazer isso, querido, dizimar e ofertar, é uma adoração? Se é adoração, o que eu faço? Qual que é a diferença de eu pagar uma conta de água e depositar o dinheiro no gasofilácio? Eu não vou simplesmente orando, não, Senhor, abençoa o pessoal da Copasa lá. Não. Eu não vou fazer isso, mas quando eu vou ofertar, adorar o Senhor, Pai, eu consagro essa oferta financeira em tuas mãos, porque o Senhor me deu condição. Né? Então, é uma forma de adoração, desde que seja feita da maneira correta. Não é obrigatória, tem que ser amor e gratidão, não pode ter peso. Deu para responder, será? Deu para responder. Tem uma outra questão que a gente pode olhar, tem mais a ver assim, com música, né? Mas o que eu vejo, a maioria dos cantores que eles chegaram nos mais auges, por exemplo, Michael Jackson, por exemplo, ele veio da música cristã. A gente tem a Anitta aí, que a galera gosta, né? O que vocês acham referente a isso? Porque a gente tem um programa do Raul Gil lá, que levanta várias crianças aí que viram famosas através da música cristã. E aí, o que vocês acham? Eu acho que a maioria dos cantores, assim, eles começam na igreja, né? Muito legal. Marília Mendonça também, que eu acho que foi ela que começou na igreja. Não sei, o Livinho. O Livinho era líder de louvor na igreja dele. Eu vi um vídeo. E eu acho que, assim, quando a pessoa vai ganhando fama, acontece aquilo que o orgulho vai sendo alimentado. E a pessoa Parece fala muito assim, com um cara que foi lançado do céu. aí a pessoa vai tipo, sendo alimentada de orgulho. Nossa, eu tô arrasando. Aí vem os comentários. Nossa, olha isso, que voz linda, não sei o quê. E aí muda o foco. A adoração não tá sendo mais pra Deus, tá sendo pra voz da pessoa. Nossa, você canta muito bem. Nossa, que voz impecável. Aí a pessoa já fica assim. Nossa, minha voz é muito boa. Essa igreja não me merece. Igual no teatro, o Jardim do Inimigo lá. Aí a pessoa começa a se deixar levar por esses pensamentos de orgulho, de ego. E aí ela se deixa levar por isso e aí fala assim, não, esse lugar não é pra mim, a igreja não é pra mim, porque eu sou muito bom pra estar na igreja, eu sou muito bom, eu mereço estar no top 1 do Spotify. E é isso que acontece, a pessoa perde o foco pra quem tá fazendo e o foco vira ela mesma. Aí acontece isso aí. Tem um texto, né, que pode ilustrar bem essa questão. Isaías, capítulo 29, no versículo 13, diz assim: porque o Senhor diz, pois este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em quem foi instruído. É aquilo que a gente estava falando, né? A gente tem que ter cuidado para não oferecer fogo estranho, para trazer aquilo que não tem essência. E é muito complicado que eu também vejo essa questão de adoração, questão da música, porque tem uma equipe que tem uma guitarra, tem um teclado, tem um baixo, bateria, e tem várias pessoas envolvidas em uma responsabilidade. Mas a experiência que eu tenho nessa caminhada é que, às vezes, a falta de consagração da galera que está envolvida, a falta de entrega, ela gera um peso na hora de entregar essa adoração coletiva, né? Você tem essa percepção dessa questão que, às vezes, a pessoa está fazendo ali, está até fazendo tecnicamente bem, mas tá faltando alguma coisa? Você tem essa percepção? Sim. Eu tava estudando sobre isso, sobre a questão de Marta e Maria, eu até fiz um vídeo, que Maria tava lá fazendo as coisas, organizando tudo, fazendo muitas coisas lá pra Jesus. Não sei se fala isso, não lembro, mas vai que ela tava fazendo lá um almoço pra Jesus lá, e Maria tava lá aos pés de Jesus ouvindo tudo que ele tinha
que tinha pra falar, aprendendo e tal. Eu acho assim que às vezes a gente se preocupa muito em servir e tal. A gente tem que servir, com certeza. Em fazer as coisas pra Deus, mas a gente quer fazer muito pra Ele, mas a gente esquece do tempo com Ele. E aí acontece isso. Algo mecânico. Algo sem um coração, sabe? Que a gente só tá fazendo por fazer. E aí esquece do principal, que é o tempo com Ele. Que é estar ali na presença dele. É uma realidade, porque justamente, às vezes a gente não tem a devida entrega e se deixar para a última hora, esperando que ele se manifeste, por que que ele não se manifesta? Porque essa questão da adoração, ela envolve essa preparação, gente. Não adianta querer se promover em cima de uma técnica, porque ela não vai ser suficiente. Porque a técnica é agradável, né, de se ouvir, mas, como eu disse, às vezes a gente vai ter pessoas que têm bem menos capacidade técnica. O ideal é que haja o equilíbrio, né? A palavra fala sobre o tocar bem, né? Sobre o tanger bem seu instrumento, né? E provavelmente o Davi, ele seja esse cara que tocava bem, tanto é que ele era convidado ali para, né, para poder tocar para o rei, aquela coisa toda. Mas a gente percebe na vida, ele é uma referência de adorador porque ele tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração que se arrependia com facilidade. Então, talvez o que está faltando para a gente é se arrepender, né? Se arrepender por negligenciar a voz do Senhor, as instruções, e essa obediência a Ele é ter esse estilo de vida pautado, né, naquilo que é a vontade dele. E que essas coisas, assim, a canção é só uma facilidade que a gente tem de expressar. Mas eu creio que o mais importante de tudo é ter esse coração, gente, quebrantado mesmo. E eu não sei se vocês estão absorvendo de fato a mensagem que a gente quer passar. Temos um desejo muito grande por um avivamento. E eu creio que os avivamentos, eles acontecem em momentos de simplicidade. Às vezes tem uma mega estrutura, amém. Mas eu vejo também que em momentos de simplicidade, né, tá ali, às vezes, uma voz ali que talvez não tenha aquela coisa toda. Eu já participei de cultos aqui e o ministro, ele era talvez o menos capacitado tecnicamente, mas onde o céu descia nos momentos pela entrega que ele apresentava ao Senhor ali. Ele não estava preocupado em agradar aqueles que, ou B ou C, mas estava assim, eu gosto de dizer que, como o Alessandro Vilas Boas é uma referência para mim nessa área também. Ele fala assim que cara, eu só vim para queimar por Jesus, e aí a galera queima junto. Eu acho que você está ligado espiritualmente aí. Você e alguém aqui no chat. É mesmo? A pessoa falou assim: já vi muito sobre isso. Pessoas começarem no simples e crescerem. Já vi muito sobre pessoas depois, ao invés de dar a glória a Deus, dar glória a si mesmo. Mas estão ligados aí espiritualmente. Mas é uma necessidade a gente não se perder. Eu vi um dia a Fernanda Brum, e ela estava falando que há alguns anos, né, já tem bastante tempo, ela estava no início do seu ministério ali, mas já estava desenvolvendo bem seu ministério. E aí ela diz que as gravadoras, elas forçam a barra para tentar tornar mais comercial, gerar renda, né, com a questão musical. E aí alguém falou que as músicas dela precisavam ser mais comerciais. Aí ela foi comentar com o pai dela. Dentro do carro, eles estavam indo e tal, e aí, eu queria fazer a música mais comercial, aí o pai dela falou: Fernanda, qual é a voz que você tá ouvindo? Então não é o que o comércio tá pedindo, é o que Deus espera que nós venhamos entregar a ele, entende? Então eu acredito que tem muito a ver com isso, com essa identidade, né, que nós temos, que às vezes o seu estilo de música não vai ser o mais procurado, mas vai ser o mais recebido pelo Senhor, né? O que vocês falam de adoração dos bêbados que entram na igreja? Deus adora. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu acho assim, que eu só lembro do Edson. Só lembro dele. Mas faz um tempinho que não aparece aqui um bêbado aqui.
Porque a música Chama que atenção. chama atenção e desperta. Tem um pessoal que faz evangelismo, a música ela facilita. Se a gente for entrar agora um pouco mais nessa questão musical, a gente vai ver que quando o profeta ele tava com a dificuldade lá, por causa de um rei que ele não era muito fã dele, depois você me lembra o nome, aí ele fala assim, chama o tangedor lá, para preparar o ambiente. A música ela tem um poder, e se nós entendemos o poder da música, a gente vai ter mais cautela naquilo que a gente ouve. Nós somos o quê? Seres espirituais. Nós somos espírito, né, que habitamos um corpo e possuímos uma alma, que é o nosso intelecto, né, a fonte do nosso sentimento. E o que a música é? Melodia, harmonia e ritmo. Então, cada uma dessas questões, ela toca numa esfera da trindade que somos também, esse ser trino que nós somos, né? Não como Deus Pai, Filho, não é disso que eu estou dizendo. Mas a música, ela tem esse poder de transformar situações, de transformar ambientes, de manifestar determinadas coisas. Kathryn Kuhlman, no livro Os Generais de Deus, ela estava passando por uma situação de doença e veio uma instrução no coração dela sobre começar a adorar. Enquanto ela cantava, ela foi curada, né? Num dos livros que, se não me engano, é Generais de Deus, falando sobre isso. Eu já vi isso acontecer, já participei de momentos onde a questão da adoração através da música transformou todo o ambiente. Mas uma coisa que eu vou te falar, se você prestar atenção, a maioria das vezes onde Deus se manifesta, onde você percebe a unção fluindo, são músicas de exaltação. Porque quando é uma música que é voltada para aquilo que quem eu sou nele, alguma coisa assim, é diferente. Mas quando é algo que remete para quem ele é, a manifestação, ela se torna mais presente. Totalmente diferente. Igual lá no Descende também teve muita cura lá, principalmente na área da pista, que foi quando chegou aquele grupo Bethel Music. Aí eles estavam cantando Aleluia. Essa música aí foi uma música que teve muita gente sendo curada. E sobre isso do poder da música também é muito sério. Até músicas cristãs também, aquele negócio da frequência da música, tem que tomar bastante cuidado com isso. Porque uma coisa que tá tendo muito dentro das igrejas ultimamente é a melancolia. Eu tava vendo um vídeo sobre isso, melancolia. As pessoas estão muito sentimentais, muito melancólicas. É um worship. Eu gosto de worship e toda vez que alguém vem falar mal do worship pra mim, eu fico assim, não, worship é muito bom. Eu gosto de worship, mas não é uma coisa que eu escuto muito. Porque tem esse negócio que é mais melancólico, é umas músicas assim, mais arrastadas. E isso faz a gente ficar mais sentimental. E às vezes a gente tá chorando ali porque a música é linda, a gente tá achando que a gente tá sentindo a presença de Deus. A frequência baixa. E aí não é isso. A gente tá confundindo as coisas. E aí eu vi um vídeo da menina falando assim, ó. A gente tem que sempre pedir pro Senhor, porque esse sentimento de melancolia não vem dele. Ele não deseja que a gente tenha isso de melancolia. Eu sou melancólica, eu preciso estar triste o tempo todo, eu preciso ser sentimental. Não é isso. O Senhor não nos criou pra isso. Eu vejo essa questão da música tão interessante, né? Que eu lembro de um caso de um missionário que ele estava fazendo missões, isso há muitos anos, numa tribo indígena. E lá eles tinham ganhado um sistema solar, placa solar, uma bateria de carro e aqueles rádios toca CDs. Tinham ganhado. Então, esse missionário, ele teve lá, passando algum tempo na tribo, e ele foi ver o que eles faziam, né? E ele, o que vocês têm costume de fazer? Ele, olha, à noite nós nos reunimos para escutar música que a FUNAI deu pra gente e tal, aparelho assim assado. Deu uma pilha de CDs para ele. É interessante que quando a FUNAI liberou os CDs, ele não pensou no gospel, no secular, não, misturou tudo lá e toma no CD. E aí ele foi, aí o missionário perguntou, mas qual desses aí que vocês, essas músicas aí das que vocês ouvem, qual que vocês mais gostam? Aí ele pegou um CD e falou assim, olha, tem um que quando a gente escuta, mexe alguma coisa dentro da gente, a gente não sabe explicar, mas a gente sente alguma coisa mexendo dentro da gente. E aí ele pegou, você me mostra. E quando ele pegou, era um CD do Diante do Trono. E então, olha pra você ver, eles não sabem qual a diferença entre música secular, música gospel, aquela coisa toda, mas a frequência daquilo que é, quem estava sendo adorado, muda o ambiente, cara. Isso é doido de arrepiar. Esse negócio
é de arrepiar, irmão. Eu fico assim, eu gosto de ouvir esses relatos, né, dessas experiências que através da adoração pessoas foram transformadas, foram curadas, né, você quer contar alguma experiência relacionada a isso? Fala aí que depois eu me lembro de contar outro caso aqui que eu lembro. Falou Tá quase acabando, mas vamos lá. Falou do Diante do Trono aí. Esses dias pra trás eu tava vendo a Ana Paula Valadão. E ela, no culto, ela mandou desligar as câmeras. Não sei se chegava a ver esse vídeo. Mas fosse desligar as câmeras porque o ambiente agora é propício ao Espírito Santo. Eu achei muito bacana, muito massa. Mas o que às vezes eu vejo dentro das igrejas que tem câmera, que quando o cinegrafista, a pessoa que tá gravando ali, vai chegando perto da pessoa, a pessoa levanta a mão e começa a adorar a Deus. Deixa eu fingir que tô adorando pelo menos pra Só pra sair sair bonito no vídeo aqui. Nossa, é verdade. Isso acontece muito. Mas eu vejo que realmente eu tenho essa dificuldade também. Eu falo assim, gente, a gente tem um caso de câmera falando, né? O Abram, que é o baixista do Rock'n'Roll, se não me engano, até faleceu, né? O Rock'n'Roll esses dias, não sei. Ele tava tocando na casa dele e um amigo chegou para visitar ele. Ele tava tocando no quarto. E a esposa dele atendeu o amigo dele, e aí, cadê o Abram? Ah, ele tá tocando lá no quarto, vai lá. Aí ele, beleza, na hora que ele entra, Abram, ele é muito expressivo tocando. Ele é expressivo, ele pula, ele deixa, ele vira cambalhota com contrabaixo. Toca demais. Já foi considerado um dos melhores do mundo e tal. Só que na hora que o amigo dele viu ele fazendo aquela presepada toda, pulando, aquela coisa toda, e aí ele falou assim, Oi, Abram, pra que isso, cara? Você não tá no palco, não. Pra que essa pulação aí, essa vibração toda? Ele fala, meu irmão, se eu só me expresso diante das câmeras, eu tô sendo um hipócrita. Então, o que a gente tem que aprender é que indiferente... É muito bom a mídia na igreja, extremamente necessário. Também pessoas estão sendo alcançadas, mas talvez vai ter momentos que vai ser necessário desligar essas câmeras. Né? Para que haja, de fato, algo genuíno acontecendo. Talvez os equipamentos serão desligados. Né? E você vê uma adoração que é de arrepiar o povo africano, né? Que você vê que não tem equipamento, é só no, né? Só na voz, talvez. e você percebe que eles estão entregues àquilo. Então eu creio que de fato, eu estou buscando muito isso, gente, que eu estou muito Senhor Pai, que traga pessoas para perto de nós, que estejam dispostas a abrir mão dos seus conceitos, da sua vaidade musical, né? Porque essa vaidade musical, o camarada está mais interessado em apresentar aquilo que ele sabe fazer do que entregar o louvor que ele é devido. É nisso que vai acontecer o mesmo que aconteceu com os cantores famosos que começou no gospel e foi pro secular. É a mesma coisa. Começa assim com a intenção do coração não tá sendo mais voltada para Deus, para agradar ao Senhor, e tá sendo assim voltada para agradar as pessoas, para mostrar as técnicas, para mostrar que eu sou boa, que eu sei e tal. E aí muda o foco para quem tá sendo feito. Eu acho que é extremamente importante isso. Para quem que eu estou fazendo? Se eu chego no ambiente, me comporto, olha, diante de autoridades, eu me levanto, eu reverencio, né, respeito a presença de uma autoridade. Cara, é inadmissível diante da manifestação da presença de Deus eu ficar inerte, cara. Eu ficar sentado, não levantar as minhas mãos, não adorá-lo, não me manifestar fisicamente, por mais que meu físico não queira. Preciso entender que ele se faz presente, indiferente de qualquer coisa, me curvar diante da presença, abrir mão mesmo, entender que existe um sacrifício que deve ser feito. Né? Sacrifício de louvor é isso, eu me despir das minhas vontades para poder fazer a vontade daquele que me chamou. Né? E a gente vai ver que não tem nada a ver com sentimento, irmão. Não tem nada a ver a adoração. A gente vai perceber pela palavra que não vai ter motivo para cantar. Paulo e Silas, o coro estava comendo, irmão. O coro estava comendo. O que um ambiente de adoração fez? Um ambiente de adoração fez com que as telas se abrissem e a galera não quis ir embora, porque o culto lá estava melhor.
É verdade, imagina. Eu já passei de cultos que deu 1 hora da manhã, o pastor tava louco querendo fechar a igreja, o povo não queria ir embora, porque, meu irmão, eu não quero largar a mão disso. A gente viu o que aconteceu ano retrasado, se eu não me engano, na faculdade, o pessoal começou a adorar e o negócio não acabava, porque tava, sabe? E a questão de adoração sobre a questão da música, teve um fato ocorrido de um guitarrista também, que ele tava perdido nas drogas, e o pai dele não sabia o que fazer com ele. E o irmão Reig até falou com ele: não, você ama seu filho só e Deus vai fazer a obra. Esse camarada, ele largou os vícios e tal, e ele alugava ambientes assim, galpões, e começava a tocar. Durante os solos havia arrependimento, pessoas gritando por Jesus, quero Jesus, e o cara não estava cantando, o cara estava solando uma guitarra. Então a gente tem a percepção que a questão do instrumento, né? Você vai ver a própria manifestação, quem que era Lúcifer, né? Pessoal, ele era, não, ele era adornado, né, dos tamborins, ó, estrela da alva, né? E a gente vai perceber que é uma área tão atacada dentro das igrejas, é uma área tão frágil, pouco atenção é dada para essa área, né, de adoração através da música, pela ignorância dos líderes, muitas das vezes, e aceita simplesmente o cara tocar. Meu irmão, se você está vindo para cá, para essa igreja, acesso comunidade cristã, por exemplo, para tocar, aqui não é teu lugar. Melhor você fichar lá na Serenata, e você vai ter mais opção de instrumento, porque nós não precisamos, não é o que a igreja precisa, né, de música, a igreja precisa de adoradores, né? Desde o que toca aos que vêm participar. Nós não fomos chamados para ser um clube de pessoas que se reúnem apenas, mas quando nós nos reunimos, tudo deve virar uma expressão de louvor a Deus. Amém. E tá pra finalizar já? Já tô finalizando, vai lá. Vai então, pra finalizar... Não, vai dizer, talvez, não sei. Não sei, então tá. Gente, só lembrando que esse é o ano da profundidade, tá? É tempo de se entregar como sacrifício ao Senhor, sair do raso, não tá dando mais água no tornozelo, bora aprofundar na palavra do Senhor, buscar de todo o coração, porque é isso que vai causar o avivamento que a gente tanto almeja. O Senhor, ele não vai buscar uma noiva despreparada, uma noiva fria. Ele deseja adoradores sinceros, sinceridade, pessoas que se entregam de verdade a Ele, obedientes à palavra. E é isso, se entregar, adorar Ele dia e noite, até que Ele venha. Eu lembro, só um texto aí que o pastor falou, mas eu lembro que eu tocava numa banda. E a banda, ela começou a crescer. A gente tocava para a igreja de 5 membros. Só que aí a gente começou a ganhar fama, né? E aí a gente começou a igreja de 50 membros, 60 membros. Até que chegou a gente tocar numa igreja até para 150 membros. E aí a gente já tava no auge, né? Eu não sei se passou por essa situação. Mas, um momento, colocaram uma igreja, fez um palco lá no Riacho, e a gente foi lá tocar lá. Nem sei quantas pessoas, mas era muita gente. E quando eu subi no palco, o Espírito Santo falou comigo assim, sério mesmo você vai subir? Eu olhei para trás, porque eu achava que alguém tava falando comigo. Então eu olhei para trás, eu vi ninguém e subi. Toquei. Quando eu desci, as pessoas falaram assim, nossa, vocês tocam demais. Porque os caras eram bons. Os caras que tocavam lá, os caras eram muito bons. Eu era o mais ruim ali de todo mundo, mas os caras eram muito bons. Quando a gente desceu, pessoal, vocês tocam demais e tal. Vão ali, vai ter uma resenha ali e tal. Eu fui embora. O Espírito Santo tava me incomodando, eu fui embora. E quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou comigo assim, você toca as músicas de Jesus, mas você não toca para Jesus. Isso me matou. Aí, a partir dali, eu saí do grupo, nunca mais entrei em banda e abandonei a música, entre aspas, por causa disso. Não por adoração, fazer as minhas adorações, mas o motivo que eu estava fazendo estava errado. É tão interessante isso. Eu tive uma experiência semelhante. Eu não sou
Eu sou o apóstolo music, já falei, né? Eu sou quebra-galho, tô preparando para alguém assumir minha área. Então, às vezes, a gente tá aí, não é o meu talento musical, não. Minha vertente não é essa, mas tem muito tempo que eu tô aí tocando, né? E eu tocava, eu sempre fui, assim, mais tímido nessa questão, tocar e tal, por não sentir segurança, mas eu sempre pedia a Deus, eu falava, Senhor, as pessoas sejam tocadas através das canções, através do instrumento e tal. E aí um dia um camarada, eu sabendo que eu não tenho esse talento, aí eu tava tocando e um camarada chegou e me, nossa, você toca demais. Aí eu falei assim, esse cara ele tá me zoando, porque eu sei que eu sou ilimitado demais nessa questão, não sou bom músico. E eu não tô falando isso como uma falsa humildade, não, eu não sou, eu sou severino mesmo. E aí, beleza, só que aí passou outro culto, veio outro cara, veio com o mesmo papo, só que aí Deus me alertou, quando eu fui achar ruim com o cara, eu falei assim, cara, vai ficar tá me tirando, né, porque não tem nada a ver disso. Foi isso, olha, o que eles estão percebendo é a unção que flui durante aquilo que está sendo feito, e não a capacidade técnica. Então, muitas das vezes é isso. Você vai ver que pessoas, igual eu vou usar o exemplo do próprio Rodolfo, ele não é um cara, o cara canta, não é. Ele desentoa, ô Rodolfo, me perdoa, mas, né, pessoas, né, eu poderia dizer que eu curto pra caramba essas músicas, mas, cara, mas eu continuo curtindo pela entrega, pela devoção, é isso, a devoção. Então, essa deve ser a entrega da galera. Se você é um instrumentista, se você é um adorador, né, não é levita, você é um instrumentista que faz parte do Ministério de Socorros, esse é o seu ministério, cara, que seja pro Senhor. Né? A gente teve um tempo que a gente era imaturo e a gente ficava achando ruim assim. A igreja não tinha condição, é diferente quando a igreja tem condição. E a gente fala, não, eu não vou ficar pondo meu instrumento na roda. A gente falava assim, eu não vou ficar pondo meu instrumento na roda, não. A roda é para todo mundo usar, para a igreja usar e tal. E a gente tinha esse conceito, cara, se fosse necessário hoje eu pagar para tocar, seria um prazer. Hoje eu tenho prazer, meus instrumentos estão aí para a igreja toda usar. Claro que tem que ter cuidado, beleza, mas, meu irmão, é para quem que está sendo feito? Qual que é a entrega do nosso coração? Mas não sei, meu irmão, é para o Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, a gente tem que ser mais verdadeiro nas canções. De fato, né, se de fato nós estamos adorando, precisa ter verdade, né? Então, que você venha. Eu sei que faltou muita coisa para a gente falar aqui, no que diz respeito à adoração. Por que eu chamei a Vitória? E era mais próximo também, né? Era mais próximo, mas a Vitória também ela cresceu nesse ambiente de adoração à família, né? Família a qual ela faz parte, né? Nós fazemos parte, é muito voltada para essa área da música. Só que ela tem uma tendência de estudar muito também sobre adoração. Eu invisto, né? Já dei livros relacionados, já expliquei muito. Então, desde de bebê, ela está crescendo nesse ambiente. Então, queria que ela compartilhasse da visão que ela está tendo, né? Espero que você possa ser tocado por isso, né? Tocado por essa instrução, que de fato, né? Você que não toca nada assim como eu, meu irmão, nós somos chamados para queimar por Jesus, por nos entregar em adoração, nos derramar a Ele, né? Então, minhas considerações finais são essas. Nós fomos comprados para o louvor e glória do seu nome. Quando nós nos reunimos, levantar a mão é sinal de eu estou rendido a ti, Senhor, rendido de fato. É quando a pessoa não vai te assaltar, mostra as mãos, eu estou quietinho aqui. Você tá cansado, mas quando o cara apontou a arma para você, o cansaço até passou. Você levantou suas mãos e se rendeu. Ao meu Deus, ele vale muito mais do que qualquer coisa dessa. Eu ergo as minhas mãos, eu abro os meus lábios. Eu não fui chamado para cantar de púlpito, eu não tenho esse talento. Mas indiferente, meu irmão. Nós somos chamados para adorar através de um estilo de vida que exalte aquele que nos comprou. Dê suas considerações finais. Eu já tinha dado Já as tinha, né? considerações finais. É só isso. Lembrar que eu ando na profundidade. Eu ando a profundidade. Eu ando na profundidade. E se dedicar ao Senhor de todo o coração. Ser sincero. O Senhor, Ele quer a nossa sinceridade. A gente sabe que Ele é o nosso Senhor, mas Ele também é nosso Pai. E Ele deseja que a gente seja sincero e verdadeiro com Ele. Às vezes, conversar com o Senhor, falar sobre tudo que a gente está sentindo, já vai ajudar muito também a criar intimidade com Ele. E criando intimidade, a gente vai se tornando mais parecido com Ele todos os dias e a nossa vida vai se tornar uma adoração totalmente sincera e entregue a Ele.
Amém. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos terminando aqui o nosso Acessar Podcast. Se inscreva aí. Né? Se inscreva no canal, é novo, mas a gente está gerando conteúdo de relevância, né? Deixa aí, né, o seu like, Se né? inscreva no canal, ative o sininho das Ative o sininho das notificações. notificações. E se você é da região quer conhecer, né, a igreja Acesso Comunidade Cristã, a qual nós fazemos parte, ela fica situada na Rua Velha 7, número 77, bem aqui no Centro Comercial de Nova Contagem. Nossos cultos acontecem aos domingos pela manhã, às 9 horas da manhã, para você ter tempo depois sair, almoçar com a sua família, ter um tempo de qualidade com a sua família. Às quintas-feiras, 20 horas. E se quer conhecer mais também, você pode entrar nas redes sociais, né, no Instagram, Acesso Comunidade Cristã. E será um prazer ter você aqui. Acesso Comunidade Cristã é um lugar para você pertencer.